Nós vamos passar a palavra. Convido o missionário Felipe para passar aqui na frente, trazer a palavra nos corações. E convido o pastor para estar orando o pregador. E logo após que o missionário terminar de pregar, daí nós vamos passar para a missionária Raquel, que ela vai estar entregando a revelação do Espírito Santo. Convido a amada igreja a levantar as mãos para o lado do pregador, que vai trazer a palavra para os nossos corações, e oremos por ele. Pai amado, poderoso Deus, Pai querido, que dá teu filho na tua presença, como sempre ele está, Pai amado. Jesus amado, usa teu servo como sempre o Senhor tem usado, e ainda mais, Jesus, que ele venha diminuir, mas o Senhor venha aparecer na vida dele, Jesus, e traz uma palavra para tuas filhas, para teus filhos, Jesus amado, aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir, Jesus. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Só os irmãos que podem ser, amém? Convido os irmãos que abram vossas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 8 e o versículo 8. Amém? Que vai dizer: E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Podem tomar os vossos assentos. A Bíblia vai nos relatar, tanto no livro de João, tanto no livro de Apocalipse, o que está para se cumprir no fim dos tempos. As profecias lançadas sobre o livro de Daniel vão se cumprir agora no livro de Apocalipse. Daniel teve uma visão, e nessa visão ele vê 4 reinos, 4 reis, e nessa visão ele também vê os reinos do mundo, as potestades do mundo, e o que iria de se cumprir no fim dos tempos. Só que o próprio Deus levanta agora um homem chamado João, um dos discípulos de Jesus, aquele que estava a todo tempo com Jesus, aquele homem que foi ousado e descrito, vai dizer que ele se deitou ao peito de Jesus. Esse mesmo último dos apóstolos a morrer, o próprio Jesus vai revelar as coisas do Apocalipse. Tão certo que esse homem foi para ser morto pelos romanos, lançaram ele dentro de um caldeirão fervente de óleo, e esse homem não morreu. E agora o próprio rei,
Pilatos vai lançar João sobre a ilha de Patmos e vai ser lá que o próprio Deus vai se apresentar a João. Jesus outra vez vai se apresentar a João, descrito no capítulo de Apocalipse, no versículo 1, se não me engano. Apocalipse 1, ele mesmo vai ver Jesus glorificado. Não Jesus que, de repente, de carne e osso, olhos castanhos, cabelo castanho, mas sim vai ver um Jesus glorificado. E aqui ele vai nos dizer no versículo 12 em diante. Então ele começa a descrever Jesus para ver quem era, que estava falando com ele. Um homem no meio de 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés como uma veste comprida, com um cinturão atravessado no seu peito, os seus pés como um latão reluzente, como se tivesse saído de uma fornalha. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes. A sua voz era como voz de trovão, como voz de muitas águas. Assim também o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. E assim ele começa a descrever Jesus, e o próprio Jesus começa a dizer com o apóstolo Paulo para ele descrever o fim dos tempos. Os tempos que ainda nós não estamos vivendo. O ser humano pode dizer, estamos no fim dos tempos. Estamos na reta final. Diga-se de passagem que nós estamos começando a entrar na reta final. Porque o livro de Apocalipse vai ser bem claro que a igreja vai passar pelo sofrimento. Vai passar pela tribulação, mas o próprio Deus não vai deixar a igreja passar pela grande tribulação. No Apocalipse vai nos mostrar 2 atribulações que a igreja vai passar. No capítulo 7, o próprio Jesus vai dizer sobre o arrebatamento da igreja. No capítulo 7 aqui vai começar a grande tribulação daqueles que não quiseram compromisso sério com Deus. Aqueles que ouviram a palavra de Deus, mas não as cumpriram. Aqueles que foram e distorceram a Bíblia Sagrada, colocaram palavras ou retiraram palavras do que nela não está escrito. Esses vão sofrer amargamente. A Bíblia vai nos relatar, o próprio João começa a desenrolar a Deus um livro a João. E esse vai nos mostrar sobre as igrejas de hoje. As igrejas que não estão morna e não estão fria, as igrejas que estão quentes e as igrejas que estão geladas. Aquelas que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Aquelas que ouvem a palavra de Deus, mas quando vem uma prova, elas não sabem o que fazer. Ficam em 2 pensamentos, em 2 caminhos, ficam em cima do muro, e aquela igreja que quer um compromisso sério com Deus, aquela igreja que pode vir o que vier, a aprovação, a dificuldade que vier, essa igreja vai continuar firme. E nós podemos ver que há 2 igrejas. A Filadélfia, aquela que o próprio Deus diz que é fiel até o fim. Aquela que vem as dificuldades, vem as provações, cai o mundo ao seu redor, mas não deixa as dificuldades falar mais do que Deus. E temos uma outra igreja, uma igreja que não é quente e não é fria, uma igreja que quando vem a provação, vem a dificuldade, ela se distancia de Deus ou faz pior. Diz, por que Deus me esqueceu, por que Deus me abandonou? Em Marcos vai estar bem escrito que Jesus estará conosco até o fim dos séculos. Ou seja, em momento algum Deus nos esqueceu. Em momento algum Deus se distanciou de nós. Mas o livro de Apocalipse vai nos mostrar que em todos os momentos, todos os segundos, estamos nós
nos distanciando da presença de Deus. E aí diz o homem, por que Deus nos esqueceu? Não. Por que nós nos esquecemos de Deus? Por que nós não fomos fiéis para com Deus? Porque a Bíblia é bem clara, bem justa, e diz, se nós for fiel para com Ele, Ele também é fiel para com nós. Se nós formos infiéis para com Ele, não tem o porquê Ele ser fiel para conosco. Se o seu filho pinta e borda, você vai deixar ele fazer o que ele bem entende na sua casa? Você vai deixar ele ser respondão, ele ser maroto, ele fazer o que bem entende, para que no dia da manhã ele dê dor de cabeça a você? Para que no dia da manhã ele acabe batendo na sua face? Como que acontece em muitas e muitas casas. Por isso que o próprio Deus vai dizer, ensine o seu filho no caminho que deve andar, e amanhã ele não dará dor de cabeça a você. Assim também é Deus, ensinando nós que somos filhos dele no caminho que devemos andar. Às vezes o ensinamento que ele nos dá não é só mel, não é só mãozinha na cabeça e está tudo bem. O próprio Deus vai nos mostrar no livro de Isaías que para ele ensinar uma nação inteira, ele teve que permitir a destruição sobre essa nação. Se levantou quantos profetas na terra de Israel, quantos profetas na terra de Jerusalém, na terra de Judá, para dizer a esse povo, se conserte, se coloque no prumo, se coloque nos caminhos de Cristo, obedeçam a Cristo, busquem a Cristo, largue os ídolos pagãos e se achegue aos pés de Cristo. E esse povo não fez. E agora no livro de Isaías, capítulo 43, o próprio Deus vai falar com o povo sobre as águas e o fogo. Ele vai começar a dizer como se você andar pelas águas, você não vai submergir, e nem pelo fogo você vai se queimar. Mas o que isso significa? A água, se você entrar dentro da água, tem probabilidade de você sair dentro da água com vida. Se as águas estiverem fortes, se estiver numa provação no meio das águas, tem possibilidade de sair dentro delas vivo. Mas e se você se jogar no fogo? Tem possibilidade de você sair vivo de lá? Tem possibilidade de você sair lá de dentro desse fogo ardente, como se fosse em Daniel, que aqueceram a fornalha 7 vezes a mais e entraram dentro do fogo e saíram de lá de dentro. Nem fumaça, nem cheiro de queimado lhes tinham. Aqui está um reino com 2 povos. Um que precisa ver para crer e outro que não precisa ver, mas crê no milagre de Cristo. A provação agora chega na porta de Israel por Nabucodonosor, a cidade toda é destruída, o templo é destruído. Metade ou mais da metade da população da cidade é exterminada e outra é levado cativo para a Babilônia. E agora na Babilônia eles buscam a face de Deus. Agora na Babilônia eles se achegam na presença de Deus. O porquê não obedecer e não se achegar à presença de Deus em Israel? Eles tinham o templo em Israel, eles tinham a presença de Deus em Israel. A Bíblia foi bem clara que o templo em Israel era a presença de Deus ali. E eles não quiseram a presença, ou melhor, eles não buscaram a presença de Deus dentro da sua própria casa. Tiveram que ser destruídos para numa terra pagã, cheia de ídolos pagãos, lá eles reconhecer que Deus era Deus. Que na palma das mãos de Deus tinha o controle de tudo. E lá eles começaram a buscar. Passaram 80, 90 anos de pura provação, sem dizer a provação maior que eles enfrentaram da destruição e da matança na sua terra, para que agora eles buscassem a face de Deus. Passados esses 80, 90 anos, eles voltam para a terra deles. Eles voltam para Judá, reconstroem os seus muros, seus templos, suas casas,
E agora estão obedecendo a Deus, mas outra vez eles se esquecem de Deus e outra vez eles começam a fazer o que bem entendem. Agora se levantou aquele que matou o Santo dos Santos. Se levanta Roma e agora a dificuldade que eles não passaram antes, eles vão passar nas mãos de Roma. A Bíblia vai ser clara que, por falar do amor de Cristo, era mortos, era crucificado, era espancado, crucificavam de cabeça para baixo, jogava dentro do latão de óleo fervente. E tudo isso por quê? Se o próprio Deus vai nos dizer que com Cristo somos vitoriosos e sem Cristo a gente tem dificuldades, a gente tem provação, a gente tem derrotas, a gente tem sofrimento. O ser humano recebe a sua vitória, o ser humano busca, intercede por algo a Deus. Quando Deus dá, o ser humano vira as costas para Deus. E depois que perde o que tanto buscou, diz: por que Deus me desamparou? Não. Nós não estamos na presença de Deus pelo que Ele é, não. O ser humano está na presença de Deus pelo que Deus tem para nos dar. E é o que acontece nos dias de hoje. O próprio Deus vai nos dizer sobre colocar Deus contra a parede. É o que o ser humano está fazendo nos dias de hoje. O ser humano coloca Deus contra a parede e diz: se Deus me der tal coisa, eu faço tal coisa para Ele. Não é assim. Deus não é por barganha. Se você coloca Deus contra a parede, esteja preparado, porque Ele também vai colocar você contra a parede. Mas o ser humano recebe o que ele bem procura e busca. Coloca Deus contra a parede e diz: se Deus me der tal coisa, eu faço para Ele. Quando Deus te dá, o ser humano não faz para Ele. São raros, dá para contar nos dedos, aqueles que fazem, aqueles que prometem e cumprem com o que prometeram. E por ocasiões como essa, o ser humano na Terra vai sofrer mais do que ele já está sofrendo. O ser humano diz que estamos no final dos tempos, estamos longe. Pelo que está por vir, pelo que está por acontecer, está muito longe para se cumprir os detalhes do Apocalipse. A Bíblia vai nos relatar agora pelo ser humano estar se distanciando nos caminhos de Deus novamente, como está acontecendo nesse tempo. O ser humano está criando deuses para si mesmo, ídolos para si mesmo, ideologias e gêneros. Está criando e distorcendo a Bíblia Sagrada, blasfemando no nome de Deus, criando teorias e etc. O próprio Deus vai derramar a sua cólera, a sua ira sobre essa terra. Por isso que a Bíblia vai nos relatar que o próprio Deus começa a exortar as igrejas e encontra no meio das igrejas uma que não esmorece, uma que está perante a Deus a todo tempo, uma que quando as provas vêm, ele sai do meio das provas vitorioso. Será que nós somos essa igreja? Ou será que nós somos a igreja, quando a prova vem, a dificuldade vem, ficamos com medo, entristecido, não sabemos o que fazer, dizemos até mesmo que Deus nos abandonou, que Deus não está mais conosco? Ou somos a igreja que o próprio Deus nos revestiu com Efésios capítulo 6, revestir de toda a armadura do Senhor? Ele já nos deu o armamento, Ele já nos deu a proteção, porque viria dias em que o ser humano não iria aguentar tanta provação e tanta dificuldade. E está vindo dias piores do que nós já vivemos. Por isso que no capítulo 3 do Apocalipse ele vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está o problema. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando de Gênesis a Apocalipse.
O Espírito está falando dentro da Bíblia Sagrada. O ser humano, quando ouve uma palavra de repreensão, exortação, muitos dizem que está sendo usado por demônios, muitos dizem que está distorcendo a Bíblia Sagrada, se de fato nem lê a Bíblia Sagrada. De repente está aberto no Salmo 91 as páginas amareladas, mas no livro de Salmos 90 a página é branquinha. Por quê? Quantos já leram o livro do Apocalipse e se aprofundaram nesse livro para ver a dificuldade e a provação que viria sobre esse livro, sobre as provas que nós mesmos iríamos enfrentar nessa terra? Mas quando começamos a ler o livro do Apocalipse, vemos o sofrimento que a igreja vai passar. Vemos a angústia, a agonia, e paramos de ler e viramos as costas para esse livro principal, que é o livro do fim. Mas o próprio Deus está dizendo no livro do fim, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Se a gente começar desde o livro de Gênesis, quando o próprio Deus diz para Adão e Eva não comer do fruto proibido, eles vão naquela árvore e comem do fruto proibido. Aqui começa o pecado do ser humano sobre a terra. O que Deus disse? Não coma. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ali já estava sendo formada um templo do Senhor, aonde o ser humano iria morar. E não ouviram. E o pecado começou. Agora o próprio Deus vai honrar um filho chamado Abel. Porque Abel, ele dá o melhor para Deus. As suas ofertas, ele dá o melhor para Deus. E ele recebe o melhor de Deus. Agora o segundo filho, chamado Caim, tem inveja de Abel. Por quê? Porque Caim dá o pior a Deus. E não tem o porquê Deus dá o melhor a Caim. E se nós vemos no livro, e se nós pesquisarmos sobre a vida desses, a descendência destes, nós podemos ver o que aconteceu. Porque a Caim, o próprio Deus vai nos relatar que é uma nação que Deus não está nessa nação. Diferente de Abel, que era homem temente a Deus, que fazia para Deus, e Deus contribuía para ele em dobro. Agora Caim vem, pega uma pedra e mata o seu irmão. Foi a geração que Deus detestou. Foi a geração que Deus vomitou. Foi aquele que Deus virou as costas para essa geração. Para essa descendência, perdão. Aqui começa a dificuldade do povo. Aqui começa a escolha do povo. A escolha foi qual? O ser humano se distanciar de Deus. O ser humano buscar os seus interesses próprios e não buscar a face de Deus. E agora o próprio Deus vai ter que destruir Sodoma e Gomorra. Duas cidades que cheiravam mal às narinas de Deus. O próprio Deus teve que destruir com fogo. Foi queimada quantas pessoas? Milhares e centenas de pessoas. E ainda um homem chamado Abraão tentou salvar alguém. Mas não teve como. Ele mesmo barganhou com Deus. Mas não pode barganhar com Deus. Se nós barganharmos com Deus, Ele mesmo, se nós colocar Deus contra a parede, Ele vai cobrar de nós. Mas tem observações sobre isso. Abraão é chamado o quê? Pai da fé. E tem um motivo. Porque quando ele colocou Deus contra a parede, Deus também colocou ele contra a parede também. Ele começa a barganhar com Deus e 50 pessoas honradas, ele pula para 25 e assim vai indo, ele começa a barganhar com Deus. E no final ele pergunta, se tiver 10 pessoas honradas, o Senhor livraria a cidade? Se tiver 10 pessoas honradas, certamente eu livraria a cidade por causa dessas 10 pessoas. Agora começa a pesquisa, onde que tem 10 pessoas honradas, ele encontra só uma.
Ló e a sua família. Quando chega na presença de Deus e diz, encontrei só Ló e a sua família, o próprio Deus diz que não está contente com Ló. Mas mesmo assim salva Ló e a sua família. Sua mulher olha para trás e vira uma estátua de sal, mas a família de Ló, as suas filhas são salvas. A cidade é totalmente destruída. No futuro próximo, o próprio Abraão vai ter um filho chamado Isaac. Agora vai chegar a hora de Deus cobrar aquilo que Abraão fez. O próprio Deus olha a Abraão e diz, Abraão, oferece o teu único filho a mim. A tal monte você vai e sacrifica o teu filho para mim. Agora você entende o porquê? Não coloque Deus contra a parede. Se você não está preparado para que um dia Ele coloque você contra a parede, te coloque numa provação que você não sabe para onde ir. Por isso que eu sempre digo, aprovações que você deve ver. Se é Deus te colocando na provação, se é você pegando a provação com as suas próprias mãos. Aqui está uma das provações que Deus deu a Abraão, não que Abraão pegou com as suas mãos. Agora vamos lá, subindo ao monte, com o coração na mão, sabendo que iria matar o seu único filho, mas mesmo assim, ele pega o seu filho, o cutelo e a lenha e sobe ao monte. Quando está para matar o seu filho, o próprio Deus grita do céu, dizendo, Abraão, Abraão, não imole o teu filho, porque agora sei que temes a mim e não negasse o teu único filho. Ele olha para trás e tem um cordeiro preso sobre os arbustos, e ali está o sacrifício para o holocausto. O seu filho foi salvo. Então entende o porquê nunca colocar Deus contra a parede? Entende porque nunca dizer, só vou fazer tal coisa para Ele se Ele fizer por mim? Primeiro você faça, depois Ele faz por você. O ser humano está na terra não para receber de Deus, mas para dar a Deus. O próprio Deus vai nos dizer isso daí, que arrancado foi a essência de Satanás e foi dado para nós. Qual que é a essência que Lúcifer tinha? Ele era maestro do louvor. O porquê raios que ele odeia quando você louva e quando você coloca um louvor dentro da sua casa, sempre acontece de alguém se levantar contra você, seu vizinho ou até mesmo dentro da sua própria casa começa a tribulação. Foi arrancado a essência, foi mandado ele para o inferno e foi dado a essência para cada um de nós, para que nós agora pudéssemos adorar o nome de Deus e ser submissos a Deus, obedecer a Ele em tudo, porque Ele mesmo diz, com Ele nós somos muito mais que vencedores. Quando estamos fracos, é aí que estamos fortes com Ele. Quando achamos que estamos fortes, é aí que estamos fracos, porque estamos sem Ele. Porque estamos se achando a última bolacha do pacote, e não é assim. O ser humano vive dependente de si mesmo para todas as coisas, se quer, bota Deus à frente das coisas que vai fazer, e depois dá errado, pergunta por que Deus? O porquê? De fato, você colocou Deus na frente? Você levou Deus à frente do que você iria fazer? Bem descrito vai estar, se eu não me engano, em Mateus, que Ele já preparou para nós, Ele já traçou para nós o caminho que nós devemos trilhar, e nós estamos trilhando esse caminho. Ele mesmo vai dizer num dos seus versículos que os caminhos deles, o pensamento dele é muito maiores e melhores que os nossos, mas nós fizemos o nosso próprio caminho e depois quebramos a cara e perguntamos, por que Deus? Se Deus tivesse culpa das escolhas erradas que nós fizemos sobre a terra, Ele nos deu o livre-arbítrio de escolha. Você quer ir para o inferno, vai, fica à vontade. Mas se você quiser ir para o céu, obedeça, como está escrito no versículo 3 do capítulo 22. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas não é só ouvir, mas também é obedecer em cada detalhe, em cada vírgula. A Bíblia vai ser bem clara dizendo que no fim dos tempos haveria comichões nos ouvidos para que não ouvisse essa doutrina, para que não ouvisse a palavra de Deus. E se hoje
for pregado essa doutrina, o ser humano, cabeça de vento, vai dizer que é doutrina da igreja. Me responde aonde está escrito no livro sagrado que devemos nós obedecer a doutrina da igreja. Mas até onde eu sei, a Bíblia está escrito, nós devemos obedecer a doutrina que foi escrita por Deus. Mas aí o ser humano começa a dizer, isso era lá no Velho Testamento. Isso era para aquele povo lá do Velho Testamento, era lá atrás, eis que tudo se fez novo em Apocalipse, é mesmo? Então me explica por que existe o livro de Hebreus no Novo Testamento. O livro de Hebreus não é do Velho Testamento? Se o ser humano lê o livro de Hebreus do Novo Testamento, será que ele tem como ter base bíblica para entender o livro de Hebreus se não tiver o Velho Testamento? O porquê que ele vai dizer no Velho Testamento sobre coisas que o ser humano deve fazer, no Novo Testamento também está escrito a mesma coisa? Não é no Velho Testamento, por que está escrito então no Novo? O ser humano gosta de distorcer a palavra. O ser humano diz, isso é coisa lá de trás. Isso era para aquele povo lá atrás, isso era lá no Velho Testamento. Mas até onde eu sei, o próprio Deus vai dizer que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Era o ontem, hoje e será eternamente. Até onde eu lembro, as profecias de Jesus vindo sobre a terra começou no Velho Testamento, no livro de Ruth, que dela sairia um 7º filho, que traria a salvação sobre a terra. Então vamos obedecer a Cristo para nós não ficar no segundo arrebatamento. Aqui ele vai começar no versículo 6, a abertura dos selos. A ira de Deus se derramando sobre a terra. No versículo 8, que foi lido, no capítulo 8 do versículo 8, vai nos dizer sobre um anjo que toca uma trombeta, e se vê caindo no mar um grande monte ardendo em fogo. Agora eu te explico o que isso significa, eu te pergunto o que isso significa. O que é esse grande monte ardendo em fogo? Mas aí no versículo 10 e 11 vai dizer sobre uma estrela do absinto e feriu as águas. Eu pergunto o que isso significa. Aí começa a dizer sobre gafanhotos sobre a terra, sobre homens querendo a morte, e a morte não virá sobre eles. E isso é no versículo 8, porque no versículo 7 a igreja já foi arrebatada. E para aqueles que ficaram depois do arrebatamento da igreja, para aqueles que não quiseram o compromisso fiel para com Deus, vão ter que sofrer assim como Jesus sofreu. Vai ter que lamentar assim como os profetas lamentaram. Vão ter que suar gotas de sangue assim como Jesus suou gotas de sangue. E se quiser entrar no reino dos céus, vai ter que morrer como Jesus morreu. Vai ter que se sacrificar para entrar no reino dos céus. Porque Jesus, para nós, temos o livre-arbítrio de escolha, se quisermos obedecer a Ele ou não obedecer a Ele, como a população da face da terra está fazendo, não obedecer a Ele, não obedecer os seus mandamentos, estatutos, suas leis, seus princípios, vai ser sofrimento e sofrimento. E se quiser agora obedecer a Deus depois do arrebatamento da igreja, e se quiser entrar no reino dos céus, vai ter que dar parte do seu corpo para ser arrancado fora e agonizar até a morte para entrar no reino dos céus. Porque para você viver um livre-arbítrio de escolha, alguém teve que morrer no seu lugar. Agora, para você tomar por herança aquilo que está preparado desde a consumação dos séculos, depois do primeiro arrebatamento, você vai ter que conquistar com o seu próprio sangue. Se hoje o ser humano já corta uma parte do seu corpo, seja ela pequenininha que for, já dói e já arde.
imagina agonizar até a morte, por amor a Deus. Mas voltando antes do arrebatamento, no versículo 6, a abertura dos primeiros 6 selos. Se nós ler esse capítulo inteiro, eu pergunto, o que mais há de se cumprir? Veja no capítulo 8, e olhei e eis que um cavalo amarelo, e o que está assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi dado ordem para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com pestes, e com feras da terra. E foi aberto o quinto selo, e vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ou seja, a igreja não vai passar pela tribulação? Se aqui já está descrito que por amor à palavra de Deus seriam mortos aqueles que falassem do amor de Cristo. Então, a profecia do livro de Apocalipse, do versículo 6, está por um fio a se terminar. Mas para isso acontecer, o ser humano vai sofrer. E vai sofrer aqueles que não querem um compromisso com Deus depois do arrebatamento da igreja. Aqueles que querem um compromisso com Deus não vão sofrer, mas vão morrer por amor de Deus, por amor ao nome de Deus. Ele mesmo vai dizer bem claro e específico que morrer para Deus é lucro, mas viver nessa terra é loucura. Então o que preferimos? Morrer para Cristo ou ficar no arrebatamento da igreja e sofrer? A Bíblia vai nos dizer num dos capítulos de Apocalipse uma base do que já se cumpriu. Não sei se foi em 2019, 2020, por aí. Teve um país que colocou cristãos em sacos e colocaram sobre o sol. Só ficaram com a sua roupa íntima do corpo e morreram sufocados perante o sol. E a Bíblia aqui vai nos dizer, bem claro, que não é só por pregar a palavra de Deus, não. É pelo testemunho que dão de um verdadeiro cristão. E foi o que aconteceu. Uns por pregar a palavra de Deus foi colocado dentro de sacos, e outros por não pregar, mas davam um testemunho de cristão também foi colocado dentro de sacos. E morreram pelo amor de Cristo. Então, o livro de Levíticos vai dar um exemplo para você ser um cristão de fato, para você dar exemplo de cristão. No livro de Êxodos, Levíticos, Deuteronômios, vai nos dar algo que o ser humano não quer ouvir, essa doutrina. E aí o ser humano diz, pelo que eu vi isso aqui não tem nada a ver. O que eu deixo de usar não tem nada a ver. Em Apocalipse vai dizer sobre esse proceder como um cristão, sobre dar o testemunho sem precisar falar nada. E o testemunho, o próprio Deus vai dizer ser fiel a tudo. Tanto fiel no calçar, no vestir, no olhar, no falar, no proceder, aonde colocar a planta dos vossos pés, o que deixar de fazer, o que fazer. É fiel a tudo, ser fiel a tudo para Ele. Porque senão, nessa terra nós vamos ficar, e nessa terra vamos sofrer por anticristo. Você está afim de perder a sua salvação, viver uma vida aqui na terra em vão, sem ter um galardão no reino do céu te esperando? Está afim de viver uma vida de dificuldade e sofrimento?
pior do que aqueles que buscam a presença de Deus? Está a fim de largar as coisas do mundo para pegar as coisas que vêm do céu? Está a fim de fazer escolhas decentes para a sua vida? Ou fazer escolhas que vão te levar para a profundeza do inferno? O livro de Apocalipse está se finalizando. A igreja está por um fio a ser arrebatada. Eu pergunto se você está com a igreja que vai ser arrebatada. Eu pergunto se você é a igreja Filadélfia, aquela que pode vir a dificuldade que vier, o sofrimento que vier, vai ser fiel com Deus até o fim e dar, e se possível, dar a sua própria vida por amor a Deus. Falar é fácil, quero ver fazer. Aqui temos um homem que fez. O apóstolo irmão Pedro, o mar agitado, as ondas e o vento contrário, e ele diz a Jesus: se é tu mesmo, deixe contigo sobre as ondas do mar. E Jesus vem, Pedro. E esse homem vai andar por cima das ondas do mar para ir até ele. Imagina, ele não se importa com quem está dentro do navio e muito menos com a sua própria vida. O interessante é ele estar com Cristo. Então ele vai. Teve medo e afundou. Mas a questão não é que ele teve medo, não é questão que ele afundou. A questão é que ele fez a escolha certa. Nem que ele perdesse a sua própria vida, ele estaria com Cristo depois da morte aqui na terra. A escolha dele foi perfeita, a escolha dele foi detalhe para ele entrar no reino dos céus. Às vezes, para tu ter a sua vitória, para tu ter o seu milagre, é detalhes que falta. É cumprir o que você prometeu. É buscar mais a presença de Deus, é fazer mais para Ele. É detalhes que Ele está precisando para que Ele possa mover a sua vida de lugar e tirar da prova e te colocar na vitória. Mas é isso, a escolha é sua. Detalhes de escolhas que você faz é o que você vai colher amanhã. Então Ele está querendo uma igreja fiel. Uma igreja que está escrito no livro de Efésios, se eu não me engano. Que Ele está vindo buscar uma igreja. Mas uma igreja que adora o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar o Pai em espírito e em verdade? É estar com Ele nas provas e na bonança. É receber a sua vitória e ainda continuar com Ele e não virar as costas para Ele. É enfrentar as provas como se ela não fosse nada. É perseverar com Cristo. Porque Ele vai dizer, com Cristo somos mais que vencedores. Então qual que vai ser a sua escolha a partir de hoje? Buscar mais, interceder mais, obedecer mais ou não? Isso vai determinar o seu futuro, se você vai ser digno de entrar no reino dos céus ou não. Porque infelizmente o próprio Deus vai dizer para alguns: apartai-vos de mim, vós que praticais essa iniquidade. A iniquidade é o pecado. O desobedecer é um deles. O não querer uma vida com Deus é um deles. Eu pergunto, para que tanto sofrimento? Para que viver uma dificuldade sobre a terra? Para quê? Se Ele mesmo já traçou a sua vida com vitórias e mais vitórias, só basta nós fazer a escolha certa. E como é que encontramos a escolha certa? O pastor sempre diz, a Bíblia é uma bússola que leva você para o reino dos céus. Veja, você está com um problema na família, a Bíblia vai ajudar a resolver isso. Está com uma prova, a Bíblia vai ajudar a resolver isso. Está com um problema com os filhos, a Bíblia vai ajudar a resolver isso. Está com uma causa impossível, a Bíblia vai ajudar a resolver isso. As respostas que você procura está dentro da Bíblia, já está respondido para você. Aqui está o que vai te levar para o reino dos céus. Então faça a escolha certa para você não sofrer amanhã ou depois. Ainda há tempo de você ter um compromisso sério com Deus, porque é isso que Ele está querendo. Ele quer uma igreja
que adora o Pai em espírito e em verdade, mas também uma igreja que se entrega de corpo, alma e espírito. Pai amado, soberano Deus, meu Pai, meu Rei, meu Senhor, mais uma vez adentramos a Tua presença. Eu quero te agradecer e te adorar em beleza da Tua santidade, por essa palavra, Senhor, que o Senhor se revelou nessa tarde, a cada coração, a cada alma, a cada vida, Senhor. Somente o Senhor esquadrinha o pensamento e sonda o coração de cada filho e cada filha que aqui está sobre este lugar, Espírito Santo. Meu Deus, porque o Senhor é Rei, o Senhor merece a honra, a glória, a adoração e exaltação. Meu Deus, eu te peço, renova, Senhor, as forças daquele que estão fraco e levanta o caído, Senhor. Alabassuri, andevai, condevai, meu Deus, que nessa tarde, Espírito Santo, o Senhor vai jogar por terra principado e potestade, Senhor. Meu Deus, todas as obras contrárias, todas as obras malignas, todas as obras perversas, Senhor. Arabassu que devai colabradalabaster que do quebiconde clebe calabassai, porque nevai condere me for que esteg xereme calabassu. Somente o Senhor é poder. Meu Deus, eu te peço que nessa tarde o Senhor vai restaurar a família, porque família é projeto do céu, projeto do Senhor. Arabassu que devai colabraster que sobre for que de rebe calabadarras. Meu Deus, até mesmo visita os nossos irmãos, Senhor, na fé de perto e de longe, Senhor. Pessoas que estão no trabalho, Espírito Santo. Arabassu que devai colabraster que duribi for que labraçai ergue de vor que de clima pobre por de clima naraçai, que o Senhor vai repreender todo espírito de enfermidade. Meu Deus, eu te peço, vai guardando a criança, cada criança, Senhor. Meu Deus, cada jovem, cada adolescente, Espírito Santo. Meu Deus, venha dar direções ao teu filho, Senhor. Venha dar sabedoria, graça, entendimento e conhecimento, Senhor. Alabassur que devor que de limicon de profor que sai pro que de limicon de limenarabachara badarabacai, que eu venha diminuir, mas que o Senhor cresça e apareça através da minha vida, Jesus. Apenas me usa mais uma vez como instrumento em tua mão, Jesus. Eu te peço nesse altar, Senhor, sobre a tua direção, sobre a tua presença, Espírito Santo, que eu diminua, mas que o Senhor cresça e o Senhor apareça. Meu Deus, se revela através da minha boca, Senhor, para teus filhos, para tuas filhas, Senhor. Alabassur que devai colabraster que do rebecep pro que labadarabacharebe calabanaracai, que o Senhor não permita eu falar nada de mim, nada por emoção, nada de engano e nada de mentira, Senhor. Alabacai assu, porque a tua palavra diz que naquele grande dia nós prestaremos conta de tudo que aí sair da nossa boca. Alabassur que devai colabraçar, Jesus, o Senhor sabe que de mim eu não tenho nada para falar para os teus filhos, Senhor. Alabassu que deribe for que labraster que do rabatacabiaçai, mas é o Senhor que fala através da minha vida. Meu Deus, venha dar vitória aos teus filhos, Senhor, nessa tarde. Vai visitando família, meu Deus, meu Pai. Vai desamarrando causas que estão amarradas, trancadas sobre justiça. A tua palavra diz que o Senhor Deus provedor é um Deus que abre porta onde não há porta. Repreenda todo espírito de humilhação, Senhor. Todo vale, meu Deus, meu Pai, caia por terra. Senhor, repreenda o vento, Senhor, meu Pai, e traz a bonança, e que todos venham testemunhar do seu milagre, da sua bênção e da sua vitória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. O Senhor me mostra que vai dar uma grande vitória para a irmã. Alabassur que devai colabastec devai condebassar. Eu vejo Deus mexendo em papéis,
Pro que labassur que deribe for que devai codefleca labiaçá. E o Senhor diz que tudo que está manto, remifor, que steg, xiricalabarras, trancado e amarrado sobre a tua vida, Deus vai destrancar e Deus vai desamarrar. Pro que labaster, que do remifor, que labraster, que do remipro, prefor, que sai. O Senhor me mostrava, surredecalabadarabachai, o Senhor mexendo em papéis, documentos e assinando labacalabaçu. E o Senhor diz que está assinando para te dar vitória. O Senhor diz para você que vai te tirar do vale de uma humilhação. E o Senhor diz que está tomando uma causa na palma das mãos dele. E o Senhor diz assim, que quem está pelejando por você é o Senhor dos exércitos. A causa não está mais na tua mão, está na palma das mãos de Deus. Porque eu vejo o Senhor jogando por terra contra a tua vida todo espírito de decepção, todo vale de humilhação. O Senhor está lançando por terra até palavras contrárias a Maniga Labassu, que lançaram contra a tua vida. O Senhor diz que está entrando no lugar Labassu que deribifar, e nesse lugar Deus está trabalhando a tua causa. E o Senhor ele diz que que dos teus ele está cuidando. Eu vejo o Senhor entrando até mesmo na tua saúde, e te dando vitória. O Senhor diz que a tua causa será ganha, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O Espírito Santo, que ele não se engana, ele fala para mim que Deus vai te honrar no meio dos teus. Deus vai te honrar no meio dos teus. Eu vejo como se Deus estivesse renovando tuas forças. Deus está renovando tuas forças espirituais. E Deus diz para você, Deus vai fazer algo impossível teus olhos acontecer. O nome do Senhor vai ser bendito, louvado, exaltado e glorificado. E o Senhor diz que toda decepção que você passou no meio da família, toda afronta, e perseguição, Deus está lançando por terra. Eu vejo Deus te exaltando, te abençoando. Eu vejo o Senhor trabalhando no meio dos teus, te arrancando e te dando vitória. E você vai dizer ainda: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o Senhor diz para você: não olha para a direita, não olha para a esquerda e não volta a olhar para trás. Porque muitas vezes Satanás quer desanimar você na caminhada e fazer você parar. O Senhor diz para você: não pare, não pare, porque você vai testemunhar do teu milagre. E o Senhor diz que trouxe essa criança dos teus braços, com uma missão sobre a terra. Essa missão é trazer uma grande libertação do homem, e Deus vai usar essa criança para libertação. E o Senhor diz para você que todas as obras do inferno Deus está lançando por terra para te dar vitória em nome de Jesus.
O Senhor me mostra Labassur que derime for que sai. Que Deus vai tirar uma angústia do teu coração. Alabassur que derime for que stec derraia sobre for que sai. E o Senhor diz que ponder labacalabada raia sai. Ele está vai com derrabiaçu no controle. Ele que derime faz por mais que você não está entendendo e compreendendo. Deus diz para você que no rabafor que stec que derime faria su. Ele vai te tirar dessa prova que você está passando. Ele que derime faia su que derime cai. E o Senhor diz que aquilo que Satanás trabalhou para destruição, Deus diz: não te preocupa, porque eu vou restituir aquilo que você está perdendo, eu vou te entregar, eu vou te devolver, o Senhor vai tirar do teu pensamento, do teu coração, muita dúvida, muita tristeza, muita aflição, muita insegurança, muito medo, porque eu vejo o labacai, o medo te cercando. O Senhor diz para você: seja forte, seja corajosa, labacalabassai, confia, labaster que derive for que sete. O Senhor diz para você que os montes de Sião, labacai, eles não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor, labacandarabia fai, nessa tarde está alicerçando a tua fé. A labacandarabia fai, porque você tem dito: pronto, terminou, acabou, labastur que deribifai. Deus diz para você que não terminou, não acabou. A labassur que deribifor que steg shirikat. Deus todo debifor que set. Ele está tomando controle, tomando a direção. Ele está pelejando rabacalabahai. E o Senhor diz que ponde labraster que do remifai. Você será surpreendida pela palma das mãos do Senhor. Ele que deribifor que ster que durabra for que set. Pro que labacherica nem clamandahai. O Senhor diz que todo espírito de destruição sobre a tua família, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, ele que derive faz sobre a tua casa, Deus está lançando por terra, labacalabaçu, pro que labaster que do rime for. Eu vejo labacalabandaiaçu, o Senhor tirando você da decepção, rime for que labacai, porque você passou por esses dias agora uma decepção, rime for que não rime for que te rime cai. Eu vejo como se algo tivesse terminado a tua vida, acabado. Ele que bombre for que espere que derive faz. O Senhor diz que não labassu que derrar. Ele está entrando a peleja e pelejando por vós. Abacandarabia faz. Rime for que espere que do rabadahar. O Senhor diz que a cabo de 23 dias. Rime for que labrassur que você será surpreendida pela palma das mãos do Senhor. Ele que derive for que labraster que do reme for que labracai. E o Senhor diz que joga por terra todo espírito labacana arábia far que está de perda. Robocon derive far que labracé. Shirk de conde plonde labracai. Porque o Senhor diz que manda arábia cai. Ele está colocando em tua mão vitória, 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 vitória. Ele que derive for que stec shirikalabai. Eu vejo Jesus lançando por terra palavras que te magoaram, palavras que te ofenderam, palavras que te entristeceram. E o Senhor diz que manda Arábia fai. Ele está renovando tuas forças, ele está renovando você, labacada Arábia fai. Porque hoje Deus tira do teu pensamento todo espírito de dúvida, labacai. E o Senhor diz para você: o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Ele que derive for que stec xerimikai. E tudo aquilo que está tirando tua paz, tranquilidade, o teu sono, labacanda arábia faia sete. E muitas vezes você não consegue se concentrar. Ele que derive for que labrassur que derive fai. O Senhor lança por terra rabadaiachai para te dar vitória, labacalabasete. Porque hoje o Senhor visitar a tua casa. Deus entra na tua área sentimental. Deus visita a tua estrutura financeira. Ele que derive for que labraçu. E ele diz até mesmo labacai que uma grande providência está vindo para você. Porque ele é um Deus provedor, labacandarai. Deus diz para você que nenhuma
bruxaria, vai permanecer em pé na presença do Senhor, porque eu vejo Deus jogando por terra todas as obras contrárias, maligna e perversa. E Deus diz para você, que não adianta você fugir do propósito que Deus tem na tua vida, porque Deus está te cercando para trazer para a posição, para o caminho, para o chamado. Porque você é chamada pelo Senhor, você é escolhida por Deus, por dedo, e não tem para onde você correr, fugir, porque Ele está estreitando, te chamando, e quanto mais Ele te chama, mais você sofre, porque você tem tentado fugir da promessa do Senhor, mas o Senhor diz para você que Ele está te dando a resposta, para o que Ele vai entrar numa causa que você diz que perdeu. O Senhor diz que não perdeu, Ele te dará vitória, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Eu vejo o Senhor derrubando contra a sua vida todo o trabalho maligno, perverso e contrário. E até do meio dos teus, Deus diz para você que vai trazer todos para o caminho do Senhor. Todos da tua família, aqueles que estão afastados, Deus vai trazer para o caminho do Senhor. E Deus diz que vai trazer ainda esse ano, pela tua fé Deus vai trazer. O nome do Senhor vai ser bendito, louvado, exaltado e glorificado. E o Espírito Santo diz para você, que todo o mal que queria tocar o meio da família para trazer destruição, Deus está lançando por terra hoje. Porque eu vejo no meio da tua família uma restituição de Deus, uma restauração do Senhor. E o Senhor disse que mandará que a divisão que o diabo queria trazer lá dentro era muito grande. Só que toda a divisão está caindo por terra. Porque no meio da tua família vai acontecer grande liberação de perdão. E o nome do Senhor vai ser louvado, exaltado e glorificado. Você vai retornar agradecendo, louvando, exaltando, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. E o Senhor diz que mandará que toda aflição, que traz tristeza e dor, está caindo por terra. E eu vejo até mesmo da parte do Espírito Santo, Deus dando vitória na saúde, e o Nemefor que seplo flor que limanaha, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas eu vejo também um papel na palma das mãos da irmã. E o Senhor diz que nesse papel você vai ter um testemunho para contar. Alabassur que deribifor que ster que do rabadahayasar. O Senhor da brefor que labraster que do rebicalamandayassar. Ele diz que fecha a boca do diabo na tua casa. Deus abacé, fecha a boca de Satanás dentro da tua casa, labassur que deribe farcassar. E o Senhor diz assim, sai. Tem um trabalho feito na Umbanda, labasté, mas nessa tarde Jesus está desfazendo o trabalho da Umbanda, labacalabacai, e o trabalho de magia negra que foi formado para destruir a família, assim. O Senhor está derrubando, labacanda, labiasteric do ribiforque. Eu vejo muitas palavras lançadas, eu vejo o espírito de divisão que Satanás queria trazer dentro de casa, labacai, uma ruaça, uma confusão, uma briga, um transtorno, alabacai, até mesmo falta de perdão, labacai, assai. Mas hoje Jesus está visitando a casa, visitando as pessoas lá dentro. Ele que deribe foi repreendendo todo o mal, labacai, para dar vitória. E eu vejo o Espírito Santo, labacai, libertando pessoas de vício. Ele que deribe foi que labanaia conde, labranarachai, porque dentro da família tem uma liberação de perdão muito grande para acontecer. O nome do Senhor vai ser glorificado, exaltado, adorado e louvado. O Senhor diz para você, menina, labassur que derive forque stec de raiaçar, que não é para você ficar parada, labacanda arábia forque set. Jesus quer que você volte correndo para o caminho dele. Ele me forque set, você tem relutado contra Deus, e Deus
diz para você que chegou a hora dele te chamar para o caminho, Labacai, e ele está te chamando para o caminho. O Senhor diz para você voltar para o caminho do Senhor, Labassur, que derime forques, tec, xerica, Labahá. O Senhor diz que vai restaurar, Labassur, que derime faia, conde, calabadaiaçu. Mas o Senhor diz que você passa uma luta tão grande, tão travada, e você não está mais suportando. Ele que derime forques, tec, xerica, labacalabacaiaçai. E você até almejou não ficar mais sobre essa terra. Jesus está dizendo para você, Labacai, que ele repreende os maus pensamentos da tua mente de morte, Labacalabacalabaçu. O Senhor diz que esse espírito de depressão queria dominar você, Labacalabacalabahai. Deus está lançando por terra, porque Deus te trouxe para tornar você livre, Labacalabaçu, que derime faz, liberta e livre, Labaçai, em Cristo Jesus. O Senhor diz para você que é um chamado, Labacai, na tua vida, Labacai grande, e esse chamado está atrasado, e você já sabe disso, porque o Senhor tem falado contigo, Labacalabahai. O Senhor diz que vai se revelar em você mais ainda em sonho, Labacalabahai. Deus quer te levantar e te capacitar na adoração, e não tem para onde você fugir, porque Ele tem um chamado na tua vida, e esse chamado está atrasado, Labacalabaçu. Mas o Senhor diz que você está sendo humilhado, ofendida, Labacalabacalabaçu. O Senhor diz que está visitando, Labacalabacai, uma pessoa. Ele que derime forques, tec, xerica, labadahá. Eu vejo como se Deus estivesse quebrando, amassando, labacalapidando, labastuquixai, passando pelo processo, labasterque, durebefária, sai, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O Senhor diz para você que vários livramentos Deus tem dado para você, e livramentos grandes, labassuque, derime farques, tec, shai. Mas o Senhor diz que ponderá minha fai, Ele está no controle do processo, labassuque, derime fai, Ele que derime fala, labacai. Eu vejo o Senhor dando vitória sobre um processo aí, labanaias tu, pronque, labasteque, chique de cá, do qual você diz, mas não tem como, labasterque de cá. O Senhor diz que nevassuque de cá. Esse mês que está entrando de julho, você vai testemunhar, labassuque de cá, do milagre, assim diz o Senhor. Ele que derime far que sai. O Senhor diz que vai colocar alguém da família de vocês que está na prisão em liberdade. Deus vai trazer em liberdade completa e total, Deus diz assim. Deus vai trazer liberdade, mas o Espírito Santo também diz assim, ó. Há um processo de Deus. E esse processo, essa pessoa está na palma das mãos de Deus. É um homem, Deus diz. Alabacá está na palma das mãos de Deus. E Deus diz para vocês não arrancar da palma das mãos do Senhor. Eu vejo a liberdade do Senhor. Mas Deus diz que vai trazer para o caminho, labacalabaçá, do jeito dele. Como ele quer. Alabassur que derive for que ester que urabado redessar. E não é para vocês interferir quando Deus estiver trabalhando, labastec, sur que derá. Porque Deus vai trabalhar para não perder, labassur que deri, para não perder, labacaia Satanás. Ele que durabe for que ester que duribe flocanai. O Senhor diz assim para você que essa criança aqui, ó. O Senhor vai lançar por terra contra essa criança toda a fúria do diabo. O Senhor diz que vai lançar por terra toda a fúria de Satanás contra a criancinha. O Senhor diz assim, labassur que deribe for que labracalamanarra. Deus vai levantar essa criança para pregar a palavra. Robocon devaste que duribe vai. Porque o Senhor diz que desde o ventre materno labacalabaçai, grande foi a fúria, mas grande foi o livramento e milagre do Senhor. O Senhor diz que vai levantar essa criança na palavra, sul que deribe faz. E por causa dessa criança, coisas piores não aconteceu. O Senhor repreendeu todo o mau pensamento por causa dessa criança. Porque Deus ainda usa essa criança na simplicidade. Deus levantar essa criança na palavra. Tem 3 pessoas em nosso meio que eu vejo vitória do Senhor. 3 pessoas. O Espírito Santo fala para mim que tem uma irmã aqui dentro que eu vejo restauração no teu casamento. Alabastur que deribifar.
Eu vejo Deus restaurando o teu matrimônio, o casamento, tua família, Deus vai restaurar. Eu vejo um espírito de separação, eu vejo um espírito de divórcio, eu vejo algo que aconteceu, do qual separou, dividiu. Mas eu vejo Jesus restaurando. Eu vejo Jesus lançando por terra todo espírito de divórcio. Na vida de uma irmã que está aqui dentro, Jesus vai restaurar. Alabassur, que me faz ter uma outra irmã aqui dentro, que vai receber uma vitória sobre causa de justiça. Arabadahai. Você tem um processo, uma causa, um tempo, Deus me mostra, e está trancado. Eu vejo Deus destrancando a causa e te dando vitória. Você vai receber, Deus me mostrava, a bênção financeiramente que era para você receber, mas houve um transtorno e você não conseguiu ainda receber. Eu vejo assinando um papel, esse papel é a vitória. Eu vejo um processo, nesse processo você obtendo a vitória completa e vindo a bênção em tuas mãos da parte do Senhor. O Espírito Santo fala para mim que a outra vitória que Deus vai dar para uma irmã aqui dentro, o Senhor me mostrava a liberdade de uma pessoa que está sob prisão. O nome do Senhor vai ser louvado, exaltado e glorificado. E você vai vir dar o testemunho da soltura dessa pessoa, total e completa. E a soltura dessa pessoa vai acontecer no mês de julho, agora, Deus manda dizer. O Espírito Santo não me mostrou direito um certinho dia, mas Deus só diz para mim que é mês de julho que vai acontecer a liberdade dessa pessoa. Alabassur que derive for que de rebeneia sobre falabarras. O Senhor diz para mim que tem uma pessoa aqui dentro do nosso meio, que você não dorme bem durante a noite. Labacalabaste que derive calamanaiassai. E o Senhor diz que a partir de hoje, nesse espírito de depressão que queria pegar, você está caindo por terra, porque a partir de hoje você vai dormir bem durante a noite, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. O Espírito Santo, que também não se engana, ele fala para mim que tem uma pessoa entre nós que está tomando uma medicação, e essa medicação, Deus me mostrava, é faixa preta. O Senhor diz que vai libertar uma irmã aqui dentro do faixa preta hoje. Tem uma irmã aqui dentro que está tomando o faixa preta. Jesus vai libertar você hoje do faixa preta. É hoje que Jesus vai te libertar. É hoje. O nome do Senhor vai ser louvado, exaltado e glorificado. E a partir de hoje, em nome de Jesus, você não vai mais tomar essa medicação. O Espírito Santo, que não se engana, ele fala para mim, Labassur, que derive fariassai, que o Senhor já deu livramento para uma irmã aqui dentro. Deus me mostrava de câncer. Tem uma irmã entre nós, Deus me mostrava, Labassur, que derrai, que Deus já te livrou do câncer, te livrou da morte. Sobre câncer, o Senhor disse para você. Ele que derive for, que ester, que duribe flastecai, porque o Senhor quer te usar na palavra. E Deus vai te usar na palavra. O nome do Senhor está sendo glorificado. Há 3 irmãs entre nós que o Senhor está derrubando todas as obras de feitiço. Há 3 irmãs entre nós que Jesus derruba todas as obras de feitiço e te dá vitória. Uma é essa moça, outra irmã lá atrás e a outra é você. O nome do Senhor vai ser louvado, exaltado e glorificado. O Espírito Santo fala para mim que tem 2 irmãs aqui dentro que estão recebendo uma cura. 2 irmãs entre nós estão recebendo uma cura da parte de Deus hoje. Essa cura são miomas. Jesus diz que é miomas. Jesus está curando 2 pessoas aqui dentro de mioma. Jesus está curando hoje de mioma. E você vai voltar aqui dentro testemunhando com o exame, tá? Vocês vão testemunhar com o exame. Vocês vão fazer o exame para testemunhar do milagre da cura de mioma. Eu vejo o mioma sumindo, desaparecendo. E o nome do Senhor sendo glorificado. O Espírito Santo fala para mim, até mesmo tem uma irmã aqui dentro, que você sofre de uma hemorragia. Eu vejo essa hemorragia parando, se estancando. O nome do Senhor vai ser louvado, exaltado e glorificado. O Espírito Santo fala para mim que tem uma pessoa aqui dentro que foi muito humilhada, muito pisada, muito humilhada num certo lugar, Labassur que direi. Mas o Senhor diz que está chegando sobre a tua vida a honra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Existe na vida 3 pessoas em nosso meio aqui, Alabacanda, Arábia Forques,
stec, chique de clamanaias, tubre, fai. 3 pessoas, samantu, rede, clamanaias, sai. Eu vejo Labacalabassai, Deus dando uma vitória a respeito de algo sobre uma herança. Alabassur, que derive for, que de cabenaias, sai. Tem 3 pessoas em nosso meio para receber algo de uma herança. Labassur, que derive for, que de quibele forçar. O nome do Senhor vai ser glorificado. E o Espírito Santo diz para mim que está visitando um pai de uma irmã que está aqui dentro hoje. Alabassur, que derive far, que sai. Deus sendo encontro dessa pessoa. E eu vejo vitória no coração dessa pessoa. Porque Deus só para mim que essa pessoa sofre problema de coração. E eu vejo o Senhor curando o problema do coração. E o Senhor diz que é da vida de um homem. Labassur, que derive fai. E é pare de uma irmã que está aqui dentro em nosso meio. O Senhor diz que pode labaster, que durabefor, que stec derrar. Tem uma irmã em nosso meio que sofre depressão alta. Tem uma irmã aqui dentro hoje, uma irmã que sofre depressão alta. E o Espírito Santo, ele não se engana, ele fala para mim que hoje ele vai te libertar da medicação controlada para pressão alta. O Senhor vai te libertar. E você vai entender a libertação por quê? Porque quando você voltar no médico, o médico vai tirar a medicação do remédio que você toma para pressão alta. O nome do Senhor vai ser louvado, exaltado e glorificado. O Espírito Santo, que ele não se engana, ele fala para mim que tem 2 pessoas em nosso meio, Labassur, que deribifai, que Satanás queria que você tivesse perda. Queria que você tivesse perda, ficasse lá no fundo do poço, se rastejando, Deus me mostrava, e até mesmo com depressão profunda, e levar você ao suicídio. Mas Jesus repreende todo o mal. Jesus está dizendo que repreende todo o mal contra a tua vida de perdas. Todo o mal está caindo por terra. Eu vejo vitória para essa moça e vitória para aquela moça da parte de Deus. Para essas 2 irmãs, Deus está dizendo. Todo o projeto do diabo para vocês 2 ter perdas grandes. Perdas, Deus me mostra, total, está caindo por terra. E todo o propósito do diabo para jogar você em depressão, e levar até mesmo ao suicídio ou mais tarde a morte, Deus está lançando por terra e dando vitória. Porque Jesus está entrando hoje na casa de vocês com vitória, em nome do Senhor. O Espírito Santo está visitando 3 crianças. 3 crianças em nosso meio. E essas 3 crianças que Jesus está visitando são 3 meninos. 3 meninos. Jesus está visitando 3 crianças. Deus me mostra. E são 3 meninos. E o Espírito Santo está repreendendo toda ação do inferno que foi provocada no meio da família. Toda ação do inferno está caindo por terra. E o Senhor me mostra que esses 3 meninos não dormem bem durante a noite e não tem paz e tranquilidade de espírito. A partir de hoje, esses 3 meninos vão dormir bem durante a noite e vão ter tranquilidade de espírito, porque o nome do Senhor está sendo glorificado, exaltado, adorado e louvado em nome de Jesus. Tem 2 irmãs entre nós que Jesus está dizendo cura nos ossos. 2 irmãs, cura nos ossos. Jesus está curando você hoje dos ossos. Problema de ossos, Jesus está curando hoje. E você vai voltar testemunhando dessa cura. Porque a dor que você sente está caindo por terra hoje. O nome do Senhor está sendo glorificado, exaltado, adorado e louvado. E as palmas são para Jesus. Amém, Jesus. Convido a amada igreja a se colocar em pé para nós fazer uma oração para encerrar o culto neste momento. Logo após, quem tiver nome de pessoas, alguma coisa para oração, coloca na mesa que a missionária Raquel vai estar orando e entregando essa revelação, seu Espírito Santo mostrar para ela. Convido a amada igreja a levantar as mãos para o lado das nossas casas e oremos, Pai. Pai amado, poderoso Deus, Pai querido, estamos aqui na sua presença, Pai amado, mais uma vez agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar na sua casa para nós louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Jesus amado, leva nós de volta para casa assim como o Senhor trouxe, Jesus. Coloca teus anjos na frente de cada um de nós, Jesus querido, varrendo o caminho por onde nós passar com vassoura de fogo, Jesus amado, vai derrubando as muralhas, para nós cruzar, Jesus, e fica como convidado de honra em cada lar, em cada família. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Temos liberado, quem não tiver nada para oração, podemos ir para casa.